do apóstolo dos gentios é sempre empolgante. Realmente, a existência de São Paulo é um milagre, que era um rabino judeu intolerante, sabia a escritura como pouca gente sabia, pensava que o judaísmo era verdade, não admitia a pregação do Evangelho de Jesus, perseguia os cristãos até que caiu do cavalo. Pois bem, nas mesmas sinagogas em que ele pregava contra o cristianismo, ele voltou para pregar a favor do cristianismo. Isso é que é vantagem. Mas não foi só. Depois, ele teve que entrar no grupo dos apóstolos do Cristo. E quem é que o recebia com confiança? Ninguém. O pessoal olhava assim com o rabo do olho. Ué, esse era contra nós, agora está conosco? E lá se ele quer botar a gente em cana, hein? É verdade. É a grande verdade. E outra coisa que pouca gente sabe. São Paulo, pelo seu grande merecimento, recebia frequentemente a visão do Cristo junto dele, falando com ele. Às vezes ele queria desanimar, porque de fato essa estrada é espinhosa. Então, quando ele ia deitar, ficava sozinho, assim, pensando, desisto, não desisto. Para que tudo isso? Para que tudo isso? Jesus aparecia e dizia: Paulo, continua a pregação, não te cales, porque eu estarei contigo. Estava sempre com ele. Vamos ver então Paulo em Icônio, com seu grande companheiro Barnabé. Em Icônio, São Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que uma grande multidão se converteu ao Evangelho de Jesus, tanto judeus como gregos. Mas os judeus que não creram excitaram, exasperaram os ânimos contra São Paulo e Barnabé. Entrando, demoraram-se ali bastante tempo, falando ousadamente do Senhor Jesus, que dava testemunho da palavra da sua graça, concedendo que por mão dele se fizessem milagres e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros eram pelos apóstolos do Cristo. Como houvesse um movimento dos gentios e dos judeus, juntamente com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, eles, sabendo disso, foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a circunvizinhança. E ali continuaram a pregar o Evangelho do Cristo. Ora, em Listra estava sentado um homem aleijado dos pés, coxo de nascimento, e nunca tinha andado em sua vida. Ele ouviu falar no apóstolo Paulo. Quando este chegou, fitou nele os olhos e, vendo que ele tinha fé em que seria curado pelo Senhor Jesus, ordenou em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés.
Imediatamente ele saltou e andou. A multidão, vendo o que Paulo tinha feito, ergueu a voz em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma humana desceram a nós. Então chamaram Barnabé de Júpiter e São Paulo de Mercúrio, porque era esse quem dirigia a palavra. O sacerdote de Júpiter, que estava em frente da cidade, trouxe para as portas touros e grinaldas e queria sacrificar com a multidão em honra dele. Mas São Paulo e Barnabé, ouvindo isso, rasgaram suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens da mesma forma que vós, e vos anunciamos o Evangelho de Jesus, para que destas coisas vãs os convertais ao Deus vivo, que fez o céu, e fez a terra, e fez o mar, e tudo que neles há. O qual, nos tempos passados, permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo os vossos corações de mantimentos e de alegria. Dizendo isto, com muita dificuldade, conseguiram impedir a multidão de lhes oferecer sacrifício. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que, havendo conquistado o favor do poviléu, apedrejaram o apóstolo Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, quando os discípulos do Cristo o rodearam, São Paulo se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, evangelizando aquela cidade. Tendo feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, dizendo que por muitas tribulações é necessário entrar no reino de Deus. Tendo feito eleger para eles presbíteros em cada igreja, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, foram a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perga, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde haviam sido encomendados à graça de Deus para a obra que tinham cumprido. Quando ali chegaram e reuniram a cristandade, contaram quantas coisas maravilhosas Deus fez com eles e como abriu a porta da fé aos próprios gentios. E se demoraram muito tempo com os discípulos do Cristo de Deus. Pouca gente terá feito uma meditação sobre o sacrifício deste homem. Eu posso dizer, pouca gente no mundo sofreu mais que Paulo de Tarso, mas era preciso levar o evangelho aos gentios. Como, por exemplo, que me adianta pregar só para legionários? Legionários já sabem. Já estão evoluídos, tanto estão evoluídos que atenderam ao chamamento, estão aí.
Mas é que nós temos que ir aos gentios modernos. E veio a mensagem, deixei o recado. Que de fato, receber uma missão como esta e levar essa palavra aos ignorantes é a parada mais dura da vida. Não há maior desgraça humana do que a ignorância da lei divina. Por isso, vemos essa confusão que vai por aí. O negócio não é combater marginais, o negócio não é fazer reformas. Tudo isso é bom depois. Primeira medida é colocar o Brasil nas leis divinas, para tirar a urucubaca do Brasil. Depois que o Brasil for colocado na órbita de Deus, dentro daquelas leis eternas que funcionam sozinhas e não precisam de homem nenhum, aí o Brasil resolve automaticamente seus problemas. Com o apoio da lei divina. Eu outro dia dei um exemplo aqui. O que é que falta fazer no Brasil? Está um calor bárbaro. Eu gosto de dar exemplos que todo mundo grava. Está um calor horroroso, todo mundo suando. Então vê um ventilador parado. Diz, olha aí, tem um ventilador, está parado. O que é preciso? Aparecer alguém que saiba fazer o bicho funcionar. Então mete na tomada. Ah, funcionou. Falta botar o Brasil na tomada. Para o Brasil funcionar, temos que colocar o Brasil no poder do Cristo de Deus. É o que falta fazer. por isso não pode haver política sem evangelho. E quando um homem conhece a verdade, então ele tem fé. Quem não conhece a verdade não tem fé. Pensa que tem fé, mas não tem. Tem fé no jacaré. Porque quando o homem conhece a verdade, ele sabe a força que ele recebe de Deus. Então encontra um pobre homem, coxo de nascimento, nunca andou na vida. Chega assim e diz em nome de Jesus. Vejam bem, quem está dando essa ordem é o próprio São Paulo. Levanta-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andou. Temos que fazer isso com o Brasil. E colocar o Brasil na vanguarda do mundo. Eu não disse a vocês que na história de São Paulo íamos ter grandes lances? Logo depois desse milagre, em vez de premiá-lo, o que fizeram os judeus? Foram apedrejá-lo. Então São Paulo, vendo tanta pedra, disse assim, deixa eu fingir que estou morto. E fingiu que estava morto, deitou-se feito morto. Então os judeus foram satisfeitos para casa. Prestamos um grande benefício a Deus, matamos o apóstolo São Paulo. Que benefício, hein? Mas Jesus tinha dito, ainda nos matarão pensando em prestar serviço a Deus. Foi preso, foi apedrejado, sofreu naufrágio. Mas está lá no Apocalipse a palavra de Jesus dizendo, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10.
E a cada legionário tem que dar o mesmo recado do Senhor Jesus: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O próprio São Paulo, antes de morrer, escreveu: encerrei a carreira, guardei a fé, receberei a coroa da vida que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E é o que eu desejo que cada legionário possa dizer: é a coroa da glória, é a vida eterna. Então, viva a LBV! Viva o PBC! Viva o Brasil! E viva Jesus!